Veja, eu comecei essa live falando o seguinte, deixa eu fazer algo aqui. Deixa eu fazer algo aqui pra gente não correr no meio do caminho, parar a live aí. Deixa eu te contar uma coisa. Eu comecei falando o seguinte, falando que quando eu era criança, né, eu era escoteiro. Eu falei que esses dias eu tô bem nostálgico, né, sempre contando minhas histórias de criança. Eu era escoteiro, né, e aí como escoteiro a gente tinha muitas atividades em meio ao meio ambiente mesmo, né, na mata e por aí vai. E a gente tomava conhecimento de muitas coisas. Veja, quando você entra numa mata, num lugar fechado, onde tem muita vegetação, lá você pode encontrar plantas que são nocivas à sua saúde, como também pode encontrar plantas que são medicinais ou que sirvam até de alimento. Mas isso parte do conhecimento. O que você vai ingerir pode te trazer saúde ou pode te matar. Isso depende. E muitas vezes também é a questão só da quantidade que você ingere, enfim. Mas o conhecimento é que vai te livrando, né, dessas coisas nocivas da tua vida. Eu me lembro que a gente ia para os acampamentos, chegava lá, aqueles que eram os nossos mestres nos avisavam, ó, determinada planta causa urticária, determinada planta pode causar em você uma alergia, essa planta elimina um leite, um líquido, que ela pode trazer dano para a sua vida, para a sua pele, enfim. Por meio do conhecimento, a gente ia se imunizando daquilo que poderia nos causar dano. Ao passo que também algumas plantas diziam, olha, se você tiver com problema disso, você pode usar essa planta e ela é boa para aquilo. Você pode usar essa planta até mesmo para alimento. Enfim, a gente começa a aprender e por meio do conhecimento a gente vai usufruindo de benefícios e se livrando de problemas. É o conhecimento que vai nos libertando. Com a palavra de Deus não é diferente. Por meio do conhecimento da palavra de Deus, nós vamos ingerindo aquilo que nos edifica, que nos constrói, que nos levanta, que nos bota para cima, ao passo que também nós vamos nos livrando gradativamente daquilo que pode nos trazer dano e prejuízo. O importante é a gente saber que a vereda do justo é como a luz da aurora e ela vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, a vida de todo cristão deve ser para cima, deve ser melhor a cada dia. Eu preciso buscar o conhecimento de maneira que todos os dias eu seja um pouco melhor do que o que eu era no dia anterior. Isso é completamente possível. Veja, agora, o que é insanidade mental? Insanidade mental é você fazer as mesmas coisas todos os dias na expectativa de receber um resultado diferente. Eu vou repetir isso porque isso é muito sério. Veja, insanidade mental é você querer fazer as mesmas coisas todos os dias na expectativa de um resultado diferente. Isso jamais vai acontecer. É necessário que existam mudanças em nós. Nós devemos ser os nossos próprios impulsionadores de mudança. A gente precisa acordar pela manhã pensando o que é que eu posso fazer para ser um pouco melhor do que antes. O que eu posso fazer diferente do que eu fiz ontem que me resulte um pouco mais de sucesso. Será que eu posso me doar um pouco mais? Será que eu posso me entregar um pouco mais? Será que eu posso ficar um tempo um pouco maior? Como eu posso fazer algo diferente para obter um sucesso diferente? O grande problema é que no mundo a influência é tão forte que nos leva à alienação. Nós falamos sobre isso ontem. Quantas das nossas ações, de fato, são frutos de escolhas conscientes e quantas das nossas ações são apenas resultados de uma alienação por parte do mundo? Não é? Vou repetir isso porque essa indagação vai ser pertinente para a sua vida inteira. Quantas das nossas ações diárias são de fato movidas por uma escolha consciente e voluntária? E quantas das nossas ações diárias são frutos de uma alienação imposta pelo mundo, né? Então veja, se a influência do mundo nos leva à alienação, isso significa que nós deixamos de pensar por nós mesmos para viver as ordens de um imperador déspota. Veja, isso não acontece por acaso. Esse mundo ele foi pensado, arquitetado, planejado e executado com um único objetivo: destruir a raça humana. É assim que é. Desde o momento que Adão pecou no Éden, até o tempo em que Jesus ressuscitou, um império foi criado e formado sobre a terra. E esse império ele tinha como objetivo único e exclusivo dominar a raça humana
e destruí-la, levando-a ao caos e à miséria, por meio de doença, por meio de pobreza, por meio de tudo aquilo que aflige, que confronta, que bate de frente com a natureza do próprio Deus. Deus é um Deus que nunca jamais se permitiria ficar doente. Deus é um Deus que nunca jamais se permitiria ser visto de maneira paupérrima, pobre, sem excelência, de jeito nenhum. Portanto, tudo o que o diabo quer é passar na cara de Deus que aqueles a quem ele escolheu para ser sua imagem e semelhança são pobres e doentes, que são exatamente o oposto daquilo que a natureza de Deus confere. Então, nós precisamos ficar atentos nisso. Existe um império das trevas operando sobre o mundo. Esse império foi criado por Satanás. Ele é o imperador das trevas. Quando a Bíblia fala de trevas, a Bíblia não está falando de escuro ou claro. A Bíblia está falando de ignorância, de estupidez, de insensatez, de falta de conhecimento a partir de si mesmo. Eu não conheço quem eu sou e a partir daí eu desconheço todas as minhas ações. Se eu não conheço quem eu sou, eu passo a desconhecer as minhas atitudes ou ações. Então Satanás faz isso e nos leva a uma completa alienação. Por isso, aqueles que estão no mundo são chamados pela palavra de Deus de escravos. Não é à toa que a Bíblia diz que quem está no mundo é escravo do pecado. Quem está no mundo é escravo, escravo do império das trevas, escravo de um sistema criado para destruição, para boicote da raça humana. Aqueles que estão no mundo lutam desesperadamente como se estivessem afogando-se, mas nunca conseguem chegar a um ápice completo da plenitude ou felicidade, a menos que passe a pensar por si mesmo, a menos que descubra o caminho da libertação que está completamente aberto por meio de Cristo Jesus. Então, aqueles que estão no mundo são chamados pela palavra de Deus de escravos. Agora veja que um escravo, ele não tem vontade própria. Um escravo se caracteriza por não ter vontade própria. Aonde você já viu um escravo escolher aquilo que ele quer fazer? Tente voltar no tempo, na história, você estudou isso na escola certamente. Tente voltar no tempo e lembrar da época da escravidão. Quem é que determinava o horário de trabalho? Eram os escravos ou seus senhores? Certamente eram os senhores. Quem era que determinava o local onde eles dormiam? Eram os escravos ou os senhores? Certamente eram os senhores. Quem é que determinava a sua alimentação? Eram os escravos ou eram os senhores? Certamente eram os senhores. Aplique isso ao império das trevas e você vai encontrar uma triste e dura realidade. Quem é que define o horário de trabalho daqueles que estão no mundo? São eles mesmos ou é o seu senhor tão déspota? Quem é que define a alimentação de quem está no mundo? São eles mesmos ou é o seu senhor tão déspota? Um escravo não tem vontade própria, ele faz aquilo que o seu senhor o impõe a fazer. Essa é que é a verdade. Como ele faz isso? Satanás constrói nos homens hábitos, vou repetir essa palavra pelo menos 10 vezes. Hábitos que são nocivos e que os aprisionam por meio da vontade da carne e dos pensamentos. O diabo sugere, depois faz com que ele repita aquela ação e dá a ele um prazer em troca, e aí ele faz de novo e ele dá outro prazer em troca em forma de suborno. Ele vai subornando e ele vai dando algo em troca e as pessoas vão digerindo aquilo e aos poucos vão se enredando e constrói um hábito que fica impregnado nessas pessoas. Hábito esse que os leva para a ruína e perdição. É assim que acontece com a glutonaria, é assim que acontece, por exemplo, com a prostituição, é assim que acontece com as drogas, é assim que acontece com a bebida e é assim que acontece muitas vezes também com a própria religião. Satanás, como disse Andresa Guimarães, é um estrategista. É isso aí. Dá para entender isso? Ele constrói hábitos nocivos nos homens e aprisionam esses homens agora pela
vontade da carne e dos pensamentos. A partir do momento que esses homens estão alienados naquele hábito, ele usa os hábitos para conduzi-los ao fracasso, por meio da vontade da carne e dos pensamentos. Você experimentou algo, aquilo foi bom para você, você começou a experimentar, criou um hábito daquilo, mesmo sabendo que aquilo é nocivo para a sua saúde, você tenta parar, mas Satanás sempre traz a mesma sugestão, traz à memória aquilo que te dá prazer, ele starta um gatilho mental em você, para você mais uma vez cair naquela rotina, e isso vira algo cíclico de autodestruição na vida dos seres humanos. Como é que ele faz isso? Através do engano e da mentira, Satanás fazem os homens acreditar que eles são livres e que podem fazer as suas escolhas. Se você perguntar qualquer pessoa que está no mundo, eles vão dizer que eles são livres, que eles fazem o que eles querem. Só que a Bíblia diz que eles são escravos. Um escravo não tem vontade própria. Mas Satanás faz com que eles imaginem, que eles pensem que eles são livres, que eles estão na bebedeira porque eles escolheram, porque eles estão nas drogas porque eles escolheram, porque eles comem demais porque eles escolheram, porque eles vestem isso ou aquilo porque eles escolheram. Mas no final da história é tudo uma mentira. Ele diz: escolha o que você quiser, desde o que você escolher seja exatamente aquilo que eu quero. Eu vou repetir essa frase. Satanás diz para os homens exatamente isso. Escolha o que você quiser, desde que o que você escolher seja exatamente aquilo que eu quero. Veja que isso é um engano. Aparentemente parece uma liberdade, mas no fundo não passa de loucura, alienação. É exatamente isso que é. Alienação. Loucura, alienação. Vamos ler então agora o que nós vamos mergulhar hoje, Provérbios capítulo 9, verso de número 13, diz assim: a loucura, por sua vez, é uma mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. A loucura assenta-se à porta da sua casa nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e segue direto o seu caminho. Ela diz: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso ela diz: as águas roubadas são doces e o pão com comidas ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos e os seus convidados estão nas profundezas do abismo. Infelizmente, o mundo lá fora está completamente aprisionado pelo imperador das trevas, o déspota Satanás. É isso que diz Paulo no primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 19, quando ele diz: pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Veja quantos homens no mundo se dizem sábios e dizem: vocês são tudo ignorantes que acreditam em algo chamado Deus. Vocês são todos um bando de retardado porque acreditam no céu e no inferno. Nós somos inteligentes. E a Bíblia diz: a inteligência do mundo, ou a sabedoria do mundo, é loucura para Deus. Como dizem as próprias Escrituras, ele apanha os sábios na armadilha da sua própria astúcia. Veja que coisa triste. Quanto mais sábio no mundo, mais fácil e mais preso na astúcia de si mesmo. Minha mãe, Dona Sinésia, que deve estar nos acompanhando aí, ela sempre dizia uma coisa quando eu era criança e eu nunca me esqueci disso. A sabedoria dela sempre foi algo para mim extraordinário. E ela dizia assim: filho, sabedoria quando é demais, vira bicho e engole o dono. Ou seja, a sabedoria do mundo, ela enreda o sábio na sua própria astúcia. É isso que ela quer dizer, uma palavra que está na Bíblia. E ela nem sabia disso. Ela diz isso: filho, sabedoria quando é demais, vira bicho e engole o dono. Bom, a Bíblia diz que essa sabedoria do mundo, ela é loucura para Deus. Contraposto à sua palavra, você percebe claramente que ela vai na contramão de tudo aquilo que se chama Deus. A sabedoria do mundo quer tirar o foco daquele que é o Criador do universo. E ela muitas vezes vem misturada, com a pseudo-verdade. E isso vai acabando destruindo, toda a mente e a concepção humana acerca de quem Deus é. A verdadeira sabedoria está, de fato, na palavra de Deus. Cristo, então, o que fez?
quando nós estávamos loucos, alienados, aprisionados, escravizados no império das trevas, Cristo veio e iluminou o nosso interior com a sua palavra, e a sua luz pelo evangelho nos mostrou quem nós éramos de fato. Nós somos filhos de Deus. Uma vez que a luz do evangelho brilhou em nós, recebemos poder para entendermos, para nos transformarmos, para então assumirmos a nossa real condição, a nossa real natureza. Nós somos filhos de Deus. Ao entender que somos filhos de Deus, então nos tornamos livres. Foi o que Jesus disse em João capítulo 8, verso de número 33. Ele diz: o escravo não tem um lugar permanente na casa, mas o filho sim o tem. Portanto, se o filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você entender que você é filho de Deus, acabou a prisão do diabo, a menos que você queira continuar vivendo como escravo. É uma escolha que você faz a partir de agora, viver como filho ou viver como escravo. Cristo nos libertou do império das trevas. Libertação. Nós não somos mais escravos. Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cabe a nós, cada um de nós agora, vivermos essa verdade de fato e não apenas teoricamente. Viver isso na prática e não apenas de boca. Somos filhos e precisamos viver à altura daquilo que a palavra de Deus diz. Já não somos mais escravos, somos livres. Não devemos mais nada à nossa carne. Não devemos mais nada aos nossos pensamentos. Devemos viver agora a partir da nova realidade do Espírito. Viver segundo a carne é uma loucura, também chamada de insensatez. Loucura, insensatez é uma mulher apaixonada. Eu acho interessante as comparações que a Bíblia faz, porque são todas em cima de uma maneira extraordinária. Você quer ver uma mulher ficar louca? Basta ela se sentir abandonada, desprezada, rejeitada. Uma mulher apaixonada e rejeitada, ela vira uma onça. Ela vira completamente uma fera. Ela perde a razão e o sentido e faz coisas que você nem sequer imagina. Ela perde completamente a razão e o bom senso e faz coisas que até o cão duvida. E a Bíblia diz o seguinte em Provérbios capítulo 9, verso 13. Ele diz que a loucura é uma mulher apaixonada. O que é a loucura, a insensatez do mundo? É uma mulher apaixonada. Ela perde o bom senso, ela perde a razão. A insensatez, a falta de prática da palavra é uma mulher apaixonada. Ela não tem razão, ela não tem bom senso, ela não tem nada que norteie a sua vida. É isso que a Bíblia diz. Em outra versão diz, a mulher chamada insensatez é atrevida. A mulher que se chama insensatez, ela é atrevida. A mulher que se chama insensatez é ignorante e não se dá conta disso. É interessante isso. Veja, as pessoas que não vivem na prática da palavra são ignorantes e não se atentam para a sua própria ignorância. Acham de fato que tudo isso é benefício e não percebe que estão caminhando caminho de morte. Veja, a Bíblia diz ainda em Provérbios 9,14 que ela se assenta à porta da sua casa no ponto mais alto da cidade. Está falando da insensatez. Pessoas que não vivem na prática da palavra, pessoas que não nasceram de novo, pessoas que vivem segundo o padrão do mundo, pessoas que estão alienadas pelo sistema, senta-se à porta da sua casa no ponto mais alto da cidade e clama aos que passam pelo caminho, ocupado com seus próprios assuntos. Veja, as pessoas que vivem fora da prática da palavra, que é uma insensatez, uma loucura, elas não se contentam apenas a viver a sua loucura, mas elas estão sempre militando a sua própria causa para que outros também tomem o seu próprio caminho. Até parece que elas sabem que estão em caminho de morte e não desejam morrer sozinhas.
Elas querem sempre ter uma companhia para a própria desgraça. Veja, a desgraça sempre quer uma companheira. A morte sempre procura uma amiga muito próxima. É isso que a Bíblia diz. A pessoa que anda na insensatez, a pessoa que anda na loucura da alienação do sistema do mundo, ele não se contenta em morrer sozinho, ele está sempre aliciando pessoas para o seu caminho da perversidade. É isso que a Bíblia diz, se assenta na beira, ela não se contenta, ela está influenciando um ou outro para o caminho da perdição. Isso é egoísta e isso é insensato e insano. Essa é que é a verdade. Clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos. E ela diz, 9:16, venham à minha casa, venham. Mas ela fala isso com aqueles que são ingênuos. Aos que não têm juízo, ela diz, vocês sabiam que a água roubada é mais refrescante? Pão dormido ou pão comido às escondidas é mais saboroso? Veja, elas sempre estão querendo colocar uma justificativa para a coisa errada. Olha, aquilo que é escondido é mais gostoso. Quantas vezes a gente não já viu essa palavra? Perceba, não existe justificativa para o pecado. Não existe nenhuma justificativa para os maus caminhos e os maus hábitos que te levam à perdição. O pecado, ainda que justificado, gera morte. O pecado, ainda que você tenha uma boa desculpa para ele, vai te conduzir a uma morte espiritual e essa te conduz ao inferno. Não existe justificativa. Não existe de forma nenhuma nada, absolutamente nada que justifique um procedimento fora da palavra de Deus. Mas o convite da insensatez é esse sempre. O convite dos insensatos e dos loucos é: ei, vale a pena beber, vale a pena fumar, vale a pena destruir a sua própria vida com droga, correr atrás de dinheiro igual se corre atrás do vento, vale a pena odiar, vale a pena falar mal, vale a pena fofocar. Esse é o conselho daquele que está em completa insensatez, porque justifica os seus atos para que outros possam também tomar o seu caminho. Mas, na verdade, tudo isso só conduz as pessoas à morte. É o que diz em Provérbios capítulo 9, verso 18. Mas mal sabem as pessoas que dão ouvido à insensatez, que ali estão, na casa da insensatez, na casa da loucura, no caminho da alienação provocada pelo mundo, é que estão todos aqueles que estão mortos. Seus convidados estão na profundeza do inferno. É isso que a Bíblia nos diz. Dar ouvidos à insensatez é sentenciar a própria vida a um caminho de morte e perdição. Precisamos ficar com a verdade que liberta. Precisamos ficar com tudo que a palavra de Deus nos diz. Porque a palavra de Deus, ela é remédio. Ela é lâmpada. Ela é semente que produz toda a colheita que você deseja. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bom, chegamos no final do capítulo 9 do livro de Provérbios e amanhã nós entraremos já no capítulo 10, mergulhando naquilo que Deus tem trazido como instrução e ensinamento para as nossas vidas. Gente, eu vou contar uma coisa para você. Vale a pena depois ouvir essas lives mais uma vez. Deus tem sido generoso conosco. Tem trazido de fato palavras de edificação, de salvação e que norteiam a nossa vida ao sucesso. Não perde isso jamais. Fica no compromisso de quase 100 pessoas nos assistindo agora fazer o seguinte. Depois pega essa live e compartilha ela depois de pronta. Compartilha nos teus stories. E eu tenho feito o seguinte, eu tenho um grupo de WhatsApp com aproximadamente 200 pessoas. Não é um grupo, é uma lista de transmissão com aproximadamente 200 pessoas. Então depois eu pego esse mesmo
essa mesma live agora que eu acabei de transmitir, vou lá no meu YouTube, clico lá e copiar link. E depois vou lá e colo esse link lá nessa lista de transmissão. E eu mando para 200 pessoas na mesma hora. Imagina, tem gente dizendo assim, essa palavra devia ser pregada no mundo. Bom, isso cabe a você agora. Eu preguei para você e você pode levar essa palavra ao mundo. Chegamos no final da nossa live e eu quero agradecer a sua participação e dizer que para mim é uma grande honra estarmos conectados juntos e caminharmos segundo o bom ensino da palavra de Deus. Que sejamos todos os dias fortalecidos no homem interior pela força do poder daquele que nos criou. Beijo no coração e declaro um dia livres da religiosidade e cheios da luz do Evangelho de Cristo Jesus. Eu amo vocês e até logo mais às 23 horas com a nossa live e a nossa série Libertos pela Palavra, ou a Palavra que Liberta. Beijo no seu coração e até logo mais. Tchau!